Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia. Eu quero meditar com você na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus num único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. Vamos ler no capítulo 9, do versículo 26 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Amém? Que Deus abençoe esta palavra na tua mente, no teu coração, e que o Espírito Santo nos ilumine para que venhamos a entender a sua palavra. Eu quero pensar com você sobre o discipulado que muda a história. Ou melhor, o discipulado que mudou a nossa história. Quando olhamos para esses versículos lidos, nós encontramos Barnabé levando Saulo, o apóstolo Paulo, para ter contato com os apóstolos. Quando o apóstolo Paulo se converteu, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todos ainda tinham medo e desconfiavam dele. Não acreditava que ele verdadeiramente tinha aceitado Jesus. Pensavam que ele estava querendo se infiltrar para matá-los. E Barnabé, ele aposta então no apóstolo Paulo e ele começa a se dedicar ao apóstolo Paulo. A primeira ação dele foi levar o apóstolo Paulo aos líderes de Jerusalém, os apóstolos, para que assim o apóstolo Paulo pudesse estar sendo apresentado, e nessa apresentação ele falou do que estava vendo, que Deus fez e estava fazendo através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo provavelmente ele aprendeu que deveria então discipular pessoas. Da mesma forma que ele foi discipulado por Barnabé, ele também deveria discipular outros. Interessante notarmos que, posteriormente, nós encontramos a primeira viagem missionária no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13, nós vemos então eles indo para a sua primeira viagem missionária. E ali nós vemos que com eles também foi João Marcos. Guarde esse nome, Marcos, João Marcos. Porém, a partir do versículo 13, nós vemos que João Marcos os abandonou, voltou, deixou de continuar aquela viagem missionária. Houve alguma coisa, João Marcos então decidiu se afastar daquele trabalho missionário e voltar. Posteriormente, nós vemos a segunda viagem missionária no capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 41. E nessa segunda viagem missionária, eu quero estar lendo com você. Capítulo 15, versículo 36 em diante. Diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor,
para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Observa versículo 39. Houve uma desavença tal que Paulo e Barnabé se separaram. Paulo foi com Silas para uma região e nós vemos Barnabé e Marcos indo para outra região. Primeira questão que quero pontuar com você. Na primeira viagem missionária, nós encontramos Barnabé e Paulo. A segunda viagem missionária, nós já encontramos Paulo e Barnabé. Na primeira viagem missionária, Barnabé é o líder, por isso que aparece primeiro. Na segunda viagem missionária, Paulo já é o grande líder, por isso que aparece primeiro. Sobre o discipulado, é interessante que aquilo que Barnabé fez com o apóstolo Paulo, o defendendo diante dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, Barnabé também fez com João Marcos. Quando o apóstolo Paulo não acreditava nele, quando não apostava nele, quando não concordava com a viagem de João Marcos com eles, nós vemos aí Barnabé defendendo-o, apostando em João Marcos. Barnabé, então, é um discipulador, um exemplo de discipulador. Interessante notarmos que, posteriormente, o apóstolo Paulo o tem como alguém que lhe é útil. Quando o apóstolo Paulo já está velhinho, ele se arrepende, então, e João Marcos lhe é útil. Da mesma forma, João Marcos também serve o apóstolo Pedro. O que aprendemos com isso? Aprendemos que quem faz a obra é Deus e que nós não devemos duvidar de ninguém. Se você parar para pensar, o discípulo Paulo e o discípulo Marcos, eles são responsáveis pela maior parte do Novo Testamento. Imagine, se Barnabé não tivesse apostado em Paulo, nós não teríamos 13 cartas do Novo Testamento. E se Barnabé não tivesse apostado em João Marcos, nós não teríamos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Porque esse João Marcos é quem escreve o Evangelho de Marcos, ali pelo ano 65, que na década de 80 depois de Cristo serve como base para Mateus e Lucas escrever os seus evangelhos. Nós não teríamos 3 evangelhos e mais 13 cartas de Paulo, menos 16 livros no Novo Testamento. De 27, sobraria somente 11. Barnabé, então, ele transforma a história, ele muda a história discipulando. E você também pode mudar a história de muitas pessoas discipulando. Eu lembro que eu fui discipulado pelo o meu cunhado. O nome dele é Sanderson. Provavelmente ele não imaginava que eu me tornaria um pastor, um pregador, um professor. Eu imagino que ele não deve se arrepender das horas que ele investia naquelas tardes que passávamos juntos, indo comprar pão, onde ele me apresentava o Evangelho. Eu não tinha contato nenhum com o Evangelho e fui discipulado desta forma. E você? Como você foi discipulado? Quem cuidou do teu coração? Quem investiu em você? Ligue para essa pessoa.
Agradeça-o por tudo que Deus fez através dele na sua vida. Mais uma questão é importante. E você está discipulando quem? Você está cuidando de qual coração? Você está cuidando de quem? Que Deus te abençoe. Que da mesma forma que Barnabé foi instrumento de Deus na vida de João Marcos, na vida do apóstolo Paulo, você também seja instrumento de Deus na vida de muitos outros. O discipulado transformou a nossa história, porque sem esses livros na Bíblia, com certeza nós seríamos outra pessoa. E ele também transformou a nossa história, ou pode transformar a sua história, se alguém te apresentar a palavra de Deus e que possa também vivê-la com você. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor levantou homens e mulheres para nos discipular. Porque o Senhor levantou homens e mulheres para nos ensinar o caminho que devemos andar. Muito obrigado, Pai, porque somos fortalecidos pelo Seu Santo Espírito e Ele nos capacita a ajudar outras pessoas. Pai, que o Senhor mesmo capacite os ouvintes para conhecerem mais a Tua palavra e para que possam colocá-la em prática. Ide então por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus.